Boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá onde foi feita a última leitura, João capítulo 3. João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Vamos ler somente o versículo 5, tá bom? João capítulo 3, somente o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite e obrigado por cada vida preciosa que o Senhor trouxe para a tua casa, Senhor Deus, nessa noite. E aqueles que já te louvaram, te adoraram, te bendisseram. E nessa hora, Senhor Deus, vão parar para ouvir o Senhor falar conosco nessa noite, por meio da tua palavra. Para isso, nós pedimos, Senhor Deus, até não só a direção do teu bendito Espírito Santo, mas também a proteção, Senhor Deus. Guarda as nossas mentes até de pensamentos, Senhor Deus, que venham até tirar a nossa concentração, a nossa atenção. O Senhor sabe também aqueles corações aqui nessa noite até preocupados com alguma coisa, mas que nesse momento o Senhor possa dar a graça e ajudar, Senhor Deus, a focar na tua palavra e ouvir a tua mensagem nessa noite, Senhor Deus. Por favor, abençoa também a irmã ali na sala com as crianças e que o Senhor também possa usar ela também com o poder do teu Espírito Santo para a glória do teu santo nome bendito. É isso que eu oro ao Senhor e te agradeço, Senhor Deus, desde já, em o nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, esse texto... Tá passando um Isaac aqui. Esse texto, ele é bastante conhecido. E é o encontro, né, entre dois mestres, né, dois professores, né, e daqui a pouco eu vou até detalhar para vocês esse encontro, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Você já nasceu de novo? Aí alguém ouvindo nessa pergunta, né, pode até estar pensando assim, né, mas irmão, que pergunta besta, né, o senhor não está me vendo aqui, é porque eu já nasci. Se eu não tivesse nascido, eu não estava aqui. Mas veja bem, não talvez você se concentre só no nascimento físico. Aí vem aqui. Existe dois tipos de nascimento. O nascimento natural, que é esse que nós já nascemos, né? E passamos a existir, é o nascimento natural, físico. E tem o nascimento espiritual. Então, essa pergunta aí, você já nasceu de novo, é em relação ao nascimento espiritual. E é justamente disso que o Senhor Jesus ele vai tratar, né, com esse homem chamado Nicodemos. Eu não sei quantos de vocês aqui já escaparam, já tiveram a experiência de escapar da morte, né? Eu já escapei, irmão, de morrer, acho que umas 3, 4 vezes, né? Que eu me lembre, 2 foi por afogamento, né? Quase eu vou pro saco, né? Afogado, 2 vezes. Uma foi andando tarde na rua, irmãos. O pessoal, na época, né? A malandragem correu atrás de mim, quase me acerta com uma faca, né? E a outra eu não lembro direito. Isso aqui umas 4 vezes, escapando da morte. E é interessante que quando alguém escapa assim da morte, geralmente a pessoa diz assim, poxa, eu nasci de novo, não é verdade? Alguém que escapa de um acidente, né? Eu estava vendo essa semana um vídeo até interessante de um americano, não lembro agora, não recordo agora o nome dele, mas pense num camarada assim,
eu não posso falar essa palavra aqui, é porque não convém. Mas um camarada de sorte, vamos dizer assim. Ele viajando de avião, com 60 pessoas, o avião caiu, escapou só ele. Alguns anos depois, ele viajando de carro na estrada, perdeu o controle, caiu dentro de um lago, escapou. Aí passou mais alguns anos, viajando de ônibus também, o motorista perdeu o controle, bateu, desceu a ribanceira embaixo, né, o barranco, no ônibus, só ele escapou. Aí teve mais um ou dois acidentes e ele escapou. Alguém pode dizer assim, poxa, é gato, tem 7 vidas, tem 7 vidas, né? O pessoal tem essa conversa, né? Que gato tem 7 vidas, né? Então, e aí cada que passa, né? Aí, poxa, nasci de novo. Irmãos, e o pessoal até brinca disso daí, né? Ah, nasci de novo. Mas, irmãos, o que o Senhor Jesus está falando aqui e querendo chamar a minha atenção e a sua atenção para isso hoje à noite, é de que verdadeiramente existe um novo nascimento. E eu vou mostrar até para vocês aqui no texto que o Senhor Jesus, ele recomenda esse novo nascimento. E esse novo nascimento é para qualquer pessoa que tiver interesse, lógico, né? Mas vamos começar no texto. Capítulo 3. Capítulo 3, vamos ler capítulo 3. Do Evangelho de João, tá? Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Presta atenção que era um homem importante, tá bom? Um homem importante, um homem influente, né, na sua nação, tá bom? Este, de noite, foi ter com Jesus. Nesse foi ter, ele foi se encontrar com Jesus. E lhe disse, Rabi. E essa palavra Rabi, né, em hebraico, quer dizer mestre, professor. E realmente, né, ele reconhecia Jesus como um professor, um mestre. E aqui que está o interessante, né, que ele também era um professor, era um Rabi, o Nicodemos, um homem conhecedor da palavra. Só que aqui está a diferença. É o encontro de um Rabi, né, terrestre com um Rabi celeste. O encontro de um mestre terrestre com um mestre celeste. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E irmãos, já estava notório, Jesus já estava começando já a manifestar alguns sinais. Se você prestar atenção no capítulo 2, você vai ver aqui o milagre que Jesus realiza até numa festa de casamento, né? Transformando a água em vinho. E isso se tornou notório. E certamente, né, o Nicodemos ficou sabendo disso. E ele, uma pessoa que transforma água em vinho não pode ser, né? Tem que ser, como ele diz assim, de Deus, da parte de Deus. Porque um homem não tem capacidade de fazer isso. Então, ele reconhecendo que Jesus é da parte de Deus. Só que, irmãos, um detalhe aqui é o seguinte. Por Jesus começar a se manifestar, né, através dos seus milagres e tal, através dos seus ensinamentos, começou a despertar também ciúmes, né? Principalmente nesses principais sacerdotes, que eram homens importantes, homens que conheciam, ou pelo menos a letra, né, da palavra de Deus, né? E o próprio Paulo, né, falando isso, que a letra mata, né, mas o espírito vivifica. Então, irmãos, essa palavra aqui, sem o espírito, ela mata. O que dá vida a essa palavra? É o espírito, e nós vamos ver mais na frente. Então, e aí aquela coisa, né? Jesus começou a ser mal visto por esses homens. E o Nicodemos fazia parte dessa elite aí, dessa classe, né? De sábios, de rabis, de mestres, né? Que conheciam a letra da palavra de Deus,
né? Conheciam, mas não viviam, não praticavam. O pastor estava até falando interessante hoje de manhã aqui, né? Ouviam, né? Conheciam, mas não obedeciam. E é interessante, irmãos, que os séculos passam e até hoje é assim. Quantas pessoas, né, a gente conhece até na rua, né, que conhecem a palavra de Deus, mas não obedecem. Tem a palavra de Deus nos lábios, mas como diz Isaías, né, esse povo me honra com os lábios, né, porque de vez em quando, né, profere um versículo da palavra de Deus, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, eu já tive experiência, e o pastor certamente, né, em evangelismo de rua, irmãos, a gente se deparar e se encontrar com bêbados no meio da rua. E a gente parar para evangelizar, irmãos, eles conhecem mais do que... Não é não, meu irmão? A gente começa um versículo e o camarada engata, né, e vai embora. E vai embora, e fala. E o camarada, bêbado. E aí, rapaz, não, eu já fui da igreja, eu já fui obreiro, eu já fui, e até eu vou colocar entre aspas, né? Entre aspas, o crente museu. Por que crente de museu é velho? Não, porque vive do passado. Ah, eu já fui isso, eu já fui aquilo, eu já fiz isso, já fiz aquilo, né? Vive do passado. Mas o camarada conhece, mas não vive. E esses homens aqui eram homens conhecedores da palavra de Deus, das profecias e tudo, né? E principalmente da Torá, né? Que é a Bíblia dos judeus, né? O Antigo Testamento. Conhecedores, mas não praticavam, não viviam. E Jesus aqui e acolá estava confrontando eles, né? E Jesus confrontava irmãos, chamando eles até o quê? De hipócritas. Hipócritas. No capítulo 23 de Mateus, num desses embates, né, de Jesus com essa classe aqui de fariseus, ele vai dizer, olha, vocês colocam fardos pesados, né, na costa dos homens, mas nem com o dedo vocês querem mexer. Ou seja, a palavra de Deus, né, vale para o povo, mas não vale para mim. Isso é hipocrisia, e Jesus combatia isso, né? Não adianta ser conhecedor se você não vive, não pratica a palavra de Deus. E então, irmãos, Jesus começou a ser mal visto por esses homens, e todas as pessoas que se associavam a Jesus, acompanhavam Jesus, começavam também a ser o quê? Mal vistas. E o Nicodemos, ele não queria ser mal visto, até porque ele é da elite, né? Dos principais sacerdotes, fariseus, era uma elite religiosa, culta, né? Assim, aos olhos dos homens, culta. Então ele não podia ser visto. Tanto é que ele foi se encontrar com Jesus de noite. Irmãos, nessa época aqui, irmãos, a pessoa não tinha costume de sair de noite. Até porque não tinha iluminação, luz elétrica, né? Então, imagine o breu de noite. E sem contar com os perigos, né? Da escuridão, da noite. Mas esse homem foi se encontrar Jesus. Mas sabe por quê? Porque ele não queria ser visto com Jesus, porque ia pegar mal para ele. Mas vamos lá. Então ele é a confissão aqui até de Nicodemos, né? Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Imagina, irmãos, o Nicodemos bajulando Jesus, né? Bajulando Jesus. Irmãos, mas Jesus não gostava de bajulação, não. Jesus, ele é direto no ponto. Se você, é interessante que se você tem outro exemplo aqui no capítulo 4, que é o encontro dele com a mulher samaritana. Mulher samaritana falando negócio de adoração, nesse monte, né, e tal, que nossos pais adoravam, não sei o que, Jesus, olha, vai lá chamar teu marido. Ele foi logo na ferida dela, no pecado.
E aí o Nicodemos aqui com bajulação, né? Nós sabemos que é mestre vindo da parte de Deus e tudo, não sei o quê. E olha só o que Jesus diz para ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, presta atenção, não pode ver o reino de Deus. E é por isso que eu comecei com essa pergunta aí. Você já nasceu de novo, né? Existem dois tipos de nascimento, o natural e o espiritual. E aí Jesus está, nascer de novo. Só que ele não está falando de um nascimento natural. Jesus está falando de um nascimento espiritual. Por quê, irmãos? Por causa da natureza humana. Ainda, né? Só que alguns versículos acima do capítulo 2, olha só a nossa natureza, né? A natureza humana, bem conhecida pelo Senhor Jesus. A partir do versículo 23. João, capítulo 2, a partir do versículo 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, né? E aqui no início do capítulo 2, Jesus transformando a água em vinho, né? Então, que só o que João registra, né? Mas entre esse intervalo aqui do casamento, né? Até esse encontro aqui de Nicodemos, tá? Se passaram dias e Jesus fazendo outros sinais, operando outros milagres e sinais que o João não fez questão de detalhar. Vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas, 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho, veja bem, a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Por que Jesus conhecia a natureza do homem? Porque foi ele que nos criou. Ele conhece a nossa natureza. A nossa natureza caída, né? Lembra que no início não era assim. Nós nos tornamos uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. Por quê? Por causa do pecado, da desobediência do homem e da mulher lá no Jardim do Éden. E Jesus, né, como Deus também, conhece tudo isso. Ele sabe a nossa natureza, ele conhece a minha natureza, né? A sua natureza, a nossa natureza humana, as nossas fraquezas, os nossos pecados, ele conhece. Então ele não precisava ninguém dizer, olha, esse daí é pecador, esse é aquilo, outro. Ele conhece, irmãos, a nossa natureza humana. E é interessante, irmãos, Jeremias 23, 13, 23, o Jeremias ele vai dizer assim, Jeremias 13, 23, pode acaso o etíope, né? Ele está falando de uma nacionalidade aqui, né? Uma nação. O etíope, né? Que é da Etiópia, nasce na Etiópia, mudar sua pele? Ou o leopardo, as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Interessante que o profeta Jeremias aqui, né? Ele tá até como exemplo, citando aqui um etíope, né? O etíope tem a pele escura, irmãos, a pele negra. Não existe etíope de pele branca ou albino, não existe. E não pode o etíope mudar a cor da sua pele. Nem o leopardo, os irmãos sabem que o leopardo é todo, né? Aqui a gente tem aqui, né? Eu não sei se aqui tem onça aqui? Saiba não, né? Mas lá onde a gente mora tem. É toda pintada, né? Tanto é que é onça pintada, né? É a mesma coisa do leopardo. Pode mudar a cor da sua pele? Não pode. Não pode. E pode alguém acostumado a fazer o mal. E veja bem, por natureza, nós nascemos com esse desejo de praticar o mal por natureza. É interessante. Os chineses eles têm muitos provérbios, né? E alguns são interessantes.
né? O oriental, de certa forma, ele gosta de ensinar as coisas através de provérbios, né? Tem provérbio chinês, tem provérbio japonês. E para ilustrar isso aqui, lendo outro. Certa vez, um provérbio chinês conta a história de um sapo e um escorpião. E vocês sabem que o sapo é um anfíbio, né? Ele tanto vive fora da água como dentro da água, né? E o escorpião, ele queria atravessar um rio. Um rio. Ele queria chegar do outro lado. E aí ele viu o sapo, né? E aí ele falou com... Isso é provérbio, não vem com... Depois, olha, o irmão César tá contando história lá, mentira. Tô falando que é um provérbio, é para ilustrar, dar um exemplo de uma lição, né? De uma lição. Não vai sair, olha, meu irmão, aquela igreja ali, o homem tá... Por favor, hein? Tá até gravando ali, ó. E aí o escorpião, né, falou com o sapo, né? Olha, eu quero chegar do outro lado. Tu me ajuda? Não, não vou te ajudar não, porque tu vai me picar. Ele, não, eu prometo que eu não vou te picar, né? Porque você sabe que o escorpião tem um veneno na cauda, na ponta, né? Não, eu prometo que eu não vou te picar não vou te machucar não. Promete? Prometo, tá bom, então sobe aí nas minhas costas. Aí subiu, né? Aí foi atravessando, atravessou o rio, quando chegou do lado, o sapo já tava se tremendo todinho. Rapaz, tu não falou que tu não ia me picar? Ele, mas essa é minha natureza. É a natureza dele. Então, irmãos, essa é a nossa natureza, o Jeremias falando, né? Aqui, então podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? E até o Paulo, né? O Paulo, ele dizendo assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por que, irmãos, isso? Na mente, né, a gente quer fazer o quê? O bem. Mas na hora da prática, a gente faz o quê, geralmente? O mal. Por quê? Por causa da nossa natureza humana, irmãos. E para ilustrar isso, né, é uma natureza corrompida pelo pecado, Romanos 3, do 10 ao 18, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, né, corrompida pelo pecado, né? Ajuda aí, Isaac. Moralmente, irmãos, nós somos corrompidos pelo pecado. Lembra que quando o pecado entrou no mundo, ele não só trouxe, né, para o mundo o pecado, né, propriamente dito, a morte que passou a todos os homens, mas ele alterou, irmãos, a estrutura do homem, da natureza, tudo, alterou tudo nesse mundo. Em relação ao homem, né, ao ser humano, eu falo homem, né? Pode ter alguma feminista aqui, né? Que pode, isso aí é o homem, né? O homem não presta, não sei o quê. Quando eu falo homem, é sentido da natureza, né, irmãos? Porque tem por aí, né? O homem, é a natureza humana, tá? Tanto homem quanto mulher, tá bom? Então, moralmente, irmão, nós fomos corrompidos moralmente. E 3:10, né? Não há justo. Não há quem faça o bem. Não só moralmente, fisicamente também, nós fomos corrompidos. O nosso corpo. Romanos 6:23. O salário do pecado é a... E não foi isso que o Senhor Deus disse lá para Adão? Olha, no dia em que tu comeres, né, o fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E a desobediência, né? Foi lá, comeu e tudo, e aconteceu. E aconteceu justamente isso. Alterou o homem fisicamente. Agora o homem passou a morrer, né? A morte, né? Fisicamente, mentalmente. Mesmo Romanos, né? Dentro de 3, do 10 ao 18. Não há quem entenda. Não há quem entenda. Espiritualmente, não há quem busque a Deus. Mas eu vim para o culto hoje. Mas não foi, é Deus que traz o pecador. O pecador, irmãos, não busca a Deus.
Quem foi se encontrar com Adão depois que ele pecou? Adão que procurou Deus ou Deus que procurou Adão? Hã? Deus que procurou o quê? Isso é até hoje. É Deus que vai de encontro ao pecador. Ele que vai buscar o pecador. É ele que coloca o desejo, né? No coração do pecador de vir para a casa de Deus, né? Ou dar a graça para ele parar e ouvir a palavra de Deus. Mas ele mesmo de buscar a Deus. Quantas pessoas você já teve experiência, né? Eu acredito, né? Você no seu trabalho, na faculdade, enfim, na sua vizinhança, que você convidou seus vizinhos, os seus colegas, enfim, seja lá quem for, mas vai assistir um culto lá na minha igreja, para ouvir a palavra de Deus. E é que nem político, né? Só é promessa. Não, eu vou. Vai mesmo, vou. Ainda pergunta o horário, né? Que passa a rota e você detalha tudinho. Mas na hora, não aparece. Por quê? Porque não tem interesse em Deus, não busca a Deus. Por quê? A sua natureza corrompida pelo pecado, moralmente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E espiritualmente ele está o quê? Morto. Efésios 2:1, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos, e o ser humano, ele está espiritualmente o quê? Morto. Porque o pecado matou ele espiritualmente. E a consequência do pecado, né, ia matar depois, no futuro, fisicamente, como aconteceu e vinha acontecendo até hoje. Mas vamos lá, vamos adiantar, né? Então, a natureza humana. E Jesus conhecendo a nossa natureza humana, né? Foi corrompido moralmente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E a necessidade humana, irmãos? O ser humano, ele tem suas necessidades. Tem ou não tem? Nós temos necessidades físicas, enfim. Nós precisamos comer? Isso é uma necessidade, né? Se ninguém comer, morre. Precisamos beber água, né? Suco, refrigerante, né? Para quem gosta. Precisamos, porque isso faz parte, é uma necessidade. Lá na escola, irmãos, onde eu trabalhava, os meninos, e é interessante que só na hora, né? Só na hora que você canta, você ensina o versículo, mas na hora que você vai ensinar a lição, aí é que dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de beber água e tudo. Não, segura aí. Ah, mas eu tô com sede, eu vou morrer. Não. Os cientistas dizem que um ser humano ele consegue viver até 3 dias sem beber água. Então, se você ficar aí 30 minutos sem beber água, você não morre, não. Era para segurar os meninos, né? Porque senão... Então, é uma necessidade. São coisas que... Necessidade. Mas isso vai satisfazer as nossas necessidades físicas, somente. Mas também o ser humano, ele tem necessidades o quê? Espirituais. E quando Jesus está dizendo a necessidade humana, não é só, irmão, de comer, de beber, de trabalhar, de vestir, de se movimentar. Não. Nós temos necessidades também espirituais. E aí é onde Jesus vai entrar, né? Verso 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Alguém com apenas o nascimento natural, que é o nascimento físico, ele pode ver o reino de Deus? Até porque o reino de Deus é espiritual, né? É espiritual. Então, para ver o reino de Deus e entrar o reino de Deus aqui, a importância de nascer, irmão, do novo nascimento, de nascer espiritualmente, é que, versículo 3, ele diz que não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, Jesus diz assim, ó, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de... Então, para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus,
tem que nascer o quê? De novo, espiritualmente. E o Nicodemos, ele não compreendeu isso, ele não entendeu isso. Tanto é que o versículo 4, ele vai dizer assim, ó: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ele já tinha uma certa idade. A Bíblia não diz, né? Mas ele já tinha seus mais de 60 anos, era um homem idoso. Então, como pode um homem nascer sendo velho? Isso ele estava pensando no nascimento o quê? Espiritual ou natural? Natural, né? Pode, porventura, voltar ao ventre materno? Só sai, né? Só sai. Pode, porventura, voltar ao ventre materno? Uma coisa impossível. Na idade que ele tinha, voltar a ser criança. Eu lembrei agora de um filme, né? Até com o Brad Pitt, né? O nome do filme é O Curioso Caso de Benjamin. Aí tem um nomezinho, né? Benjamin não sei o que lá. Que ele nasce velho, aí ele cresce e aí depois ele vai voltando, né? Regredindo. É interessante esse filme, né? Ele vai regredindo de novo até voltar a ser criança, né? Então imagina o Nicodemos, né? Sendo o Benjamin aqui, né? O Benjamin aqui, né? Pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe? Quem sabe até nessa altura aqui do campeonato da vida de Nicodemos, a mãe dele não era nem mais viva. Pior ainda, né? Pior ainda, como é que vai fazer? Só que Jesus não estava se referindo ao nascimento natural. Jesus estava falando do nascimento espiritual. E olha só o que Jesus... Aí, verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento, irmãos, ele não é... Vamos primeiro ver o que não é o novo nascimento. João capítulo 1, volta aí algumas páginas da sua Bíblia. João capítulo 1. Versículo 13. Versículo 13. O novo nascimento não é. João capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Então, o novo nascimento, ele não é... Desculpa, Isaac. Ele não é do sangue, ele não é da vontade da carne, e ele não é da vontade do homem. O novo nascimento. E é interessante que ele no final do versículo ele termina, ele conclui aqui, né? Mas de quem? De Deus. Irmãos, esse novo nascimento, ele é um milagre. É um milagre que o ser humano não pode operar. Por quê? Porque ele é incapaz. Por causa de quê? Da sua natureza pecaminosa. Ele não consegue. Eu vou nascer de novo, né? E ele fecha o olho, né? E coloca a mão na cabeça e ora. Não. O próprio homem, por ele mesmo, ele não pode produzir esse novo nascimento. Por isso que esse nascimento é da parte de quem? E exclusivamente da parte de Deus. É interessante aqui que não é da vontade do sangue, né? Ou seja, não é algo... Irmãos, a única coisa que é hereditária e passa para, se você não sabe, né, de uma pessoa para outra, é doença. Não tem doenças hereditárias? Por exemplo, na minha família, eu descobri, né, que nós temos uma doença hereditária, né, que é o colesterol alto. Irmãos, toda vida que eu faço exame de sangue dá o colesterol lá em cima. E eu não sou gordo. E eu já tomei remédio para baixar colesterol já há 6 meses e tal. E sempre dá alto, sempre dá. Então eu descobri que e a minha família toda tem, que é hereditário. Ou seja, passa de um para o outro. Outra coisa, e é doença, né? Outra coisa que passa de um para o outro. Pecado. Pastor, quando o senhor casou com a irmã Luciana, né? Que ela engravidou e tudo. Nasceu algum santo? Nasceu o quê?
Nasceu pecador. Não nasce santo. O pastor, né, e a irmã ali e tal, né? Aí nasceu um santo. Não, irmãos, é pecado. É pecador. Não é do sangue, não é da vontade da carne, nem da vontade do homem. O novo nascimento. Por isso que Jesus falou, é necessário, né? Nascer o quê? De novo. Nascimento espiritual. Tudo bem, então, o novo nascimento não é, né? Não é do sangue, não é da vontade da carne, nem da vontade do homem. O novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. No finalzinho do versículo 13 a gente falou, né? De Deus. Então, vamos lá. De Deus, 1 João, capítulo 5, versículo 1, vai dizer assim, 1 João, capítulo 5, versículo 1. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Veja bem, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Tá na tela, tá bom? Se alguém quiser acompanhar, tem na tela também, tá bom? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de quem? De Deus. Veja bem que ele é o próprio João, né? O mesmo escritor lá do Evangelho é que está escrevendo isso aqui. Todo aquele que é nascido, que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Agora, ainda dentro do mesmo livro de 1 João, só que agora capítulo 3, versículo 9. Aqui que está a diferença, irmãos. 1 João, capítulo 3 e versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, veja bem, não vive na prática de pecado. Todo aquele que é nascido de Deus, e só pode nascer espiritualmente de Deus, ele não vive na prática de quê? De pecado. Ele não está dizendo aqui que não peca, ele não vive na prática do pecado. Tem pessoas que, mas eu não sou nascido de Deus então, né? Porque eu peco, né? Ele não está dizendo aqui que não peca. Ele está dizendo que não vive na prática do pecado. Irmãos, tem pessoas que confessam Cristo como Salvador, mas não passa de uma confissão somente. E eu vou já explicar para vocês. Eu já encontrei casos por aí onde eu andei, inclusive, e até aqui também, de pessoas que até chegaram a fazer uma confissão, uma profissão de fé, aqui nessa igreja. Mas continuam ainda vivendo na prática do pecado. Aí eu pergunto para vocês, essa pessoa realmente nasceu de novo? A palavra de Deus não é a verdade? E diz que aquele que nasceu de Deus, aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Um dia desse eu conversando com um rapaz aqui, e ele manifestou o desejo de receber Jesus como Salvador. E eu fui conversar com ele no final. E daí, conversando com ele, vem cá, tu já recebeu Cristo? Já e tal, mas eu me desviei e tudo. E eu achei estranho, sabe? E ele até confessou para mim alguns pecados que ele corriqueiramente ele está praticando, né? Ele está praticando. Eu disse, mas vem cá, no dia que tu recebeu Jesus como Salvador, ele falou até o nome da igreja aí que ele recebeu Jesus. Mudou a tua vida? Mudou o teu comportamento? Ele, não, eu continuei. Aí eu falei, meu querido, então você não nasceu de novo. Você fez uma confissão. E a confissão, irmãos, e o novo nascimento, ele não se baseia somente numa confissão, numa profissão de fé. É a confissão seguida de uma conversão, uma mudança de vida. Cada um aqui, no dia que creu em Jesus e recebeu Jesus como seu Salvador,
Eu fui no dia 29 de agosto de 1999. Esse ano vai fazer 23 anos e meio. Porque depois do 23, aí vem 23 e meio, aí vem o 25, entendeu? Irmãos, a minha vida mudou. O meu pensamento mudou. Meu modo de falar mudou. Meu modo de vestir mudou. O meu comportamento mudou. Houve uma mudança. E todas as pessoas que tiveram um encontro, presta atenção, genuíno, verdadeiro com Jesus, porque a Bíblia também tem exemplo de pessoas que tiveram encontro com Jesus e continuaram vivendo no seu pecado. Por exemplo, o jovem rico, né? Perguntou até a receita de Jesus, né? Senhor, o que eu posso fazer, né, para ser salvo? Rapaz, olha, vai, vende tudo que tu tem, dá o teu dinheiro para os pobres, depois vem e me segue. E diz que ele saiu de lá o quê? Triste, porque ele era dono de muitas propriedades. E depois você não vê mais falar dele. Mas até onde a gente vê, entende-se que entre o novo nascimento, uma mudança de vida, ele escolheu o quê? Ficar com a sua vida velha. Mas outro exemplo de mudança, mudança mesmo, é João, o Evangelho de João, esqueci o capítulo aqui, que é o endemoniado gadareno. O homem que vivia, né, no meio do sepulcro, né, gritando, se cortando com pedra, andava nu, as pessoas tentavam acorrentar ele, prender ele, até para ele não se machucar, né, e ele possesso, ele quebrava tudo, ninguém conseguia segurar ele, tudo. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, o que chamou a atenção das pessoas quando encontraram ele aos pés de Jesus? Lá diz, o homem estava vestido e em perfeito juízo. Não houve uma mudança? Isso é a prova evidente que houve o quê? Um novo nascimento. Um novo nascimento. E um novo nascimento, irmãos, espiritual, ele produz mudança. Ele produz mudança. E a gente vê, né, pessoas, né, de modo geral, irmãos. Eu quero me reconciliar, né? Tem uma irmã campeã de reconciliação aqui. Sinceramente, honestamente, eu posso até estar pecando, né? No que eu vou falar para os irmãos, mas que Deus me perdoe. Mas o que eu vou falar é baseado no modo de vida. Eu não posso nem mais chamar ela de irmã, sabe? Porque a pessoa que vem, aí, eu quero me reconciliar, aí o pastor vai mesmo, passa meia hora conversando e tal, não sei o quê, aí depois a gente sabe por aí, e não precisa nem ir atrás, irmão, só é nas redes sociais, né? Só é na rede social, bebendo, em festa por aí e não sei o quê, mas um dia desse se reconciliou. Só depois que eu cheguei aqui já foi 3 vezes reconciliação. Aí assim, a gente pode dizer, é salva? Deus sabe, né? A Bíblia diz que Deus conhece os seus, mas eu tô me baseando pelo comportamento. Porque se é um novo nascimento, não tem que ter mudança? Mas a gente vê mudança? Não vê mudança. Não vê mudança. E o novo nascimento, irmãos, não é só confissão. É uma confissão verdadeira acompanhada de uma conversão, uma mudança. Se tem mudança, é evidência de um novo nascimento. Verdadeiro. Lógico, né? Eu não estou dizendo que eu já tive, e você que é um novo nascido e está me ouvindo aqui, já teve sua experiência também, né? Tem pecados que a gente, ao longo dos anos, que a gente vai abandonando, né? Eu lembro que depois que o Senhor me salvou, irmãos, eu gostava de ouvir rock, né, e tal, essas coisas. Eu gostava de metal pesado, né? A geladeira, fogão, essas coisas. É brincadeira. É brincadeira. E
E, irmãos, e convertido mesmo, 1 ano, 2 anos, sabe? E ainda aqui e acolá, sabe? Ouvindo e tudo, mas chegou um tempo, irmãos, que aquilo ali perdeu o sentido, perdeu o gosto, perdeu o prazer. Eu lembro que indo até para o culto um domingo, né? Um domingo, jovem ainda, meu irmão. E aí eu passei, tava numa casa lá, o cara. Até de uma música que eu conheci. Irmãos, honestamente, diante de Deus, eu falo isso para você. Quando eu passei, porque tinha que passar na frente, né? Era o caminho, né, da igreja, tinha que passar. Eu passei, irmãos, aquela música entrou no meu ouvido, irmãos, me deu uma ânsia de vômito só de ouvir a música. Eu tive até que acelerar o passo, sabe, irmãos, para não colocar o lanche da tarde para fora. Eu acelerei o passo e na volta até voltei por outra rua, meu irmão. Foi um negócio, meu irmão, incrível, sabe? E daí para frente, meu irmão, eu fiquei até com nojo. Com nojo. Mais anos frequentando a igreja, ouvindo a palavra de Deus. Isso é conversão, irmãos. E a conversão é mudança. Tem que haver mudança, né? E a mudança que às vezes muitas pessoas querem na sua vida, pensa que é que nem aquele de desenho de fada, né? Que a fada chega assim com a varinha, né? Tim, aí muda, né? Não é assim não, irmãos. Porque você sabe, na quarta-feira nós estamos tratando disso, né? De que com o novo nascimento vem também o quê? Vem as lutas, vem as batalhas, vem as perseguições. Vem as perseguições. E no meio de tudo isso, irmãos, mesmo lutando, batalhando, né? Lembra? Com o mundo, o diabo e comigo mesmo. Com essa minha carne, que não quer saber de Deus. Tanto é que 1 Coríntios, deixa eu só confirmar aqui. Que fala que o sangue e a carne não vão herdar o reino de Deus. Essa carne aqui, irmãos, por isso que essa carne aqui, ó, ela vai ter que ser transformada. Nós vamos receber um novo corpo para poder entrar no reino de Deus. Então, novo nascimento, né? Então é de Deus. Da água, segundo aqui o próprio Senhor Jesus, ele vai falar agora aqui, ó, capítulo 3 e o versículo 5. Nós vimos ainda há pouco que não é o novo nascimento. Agora, o que é o novo nascimento? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água, são três coisas, das duas, né? Da água, de Deus, nós já vimos, da água e do Espírito. Da água, irmãos, tem pessoas que pensam e confundem, né, que a água é o batismo. Não. A água, aqui, ó. A água é a palavra de Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 26. Efésios, capítulo 5, versículo 26. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra de Deus. Essa palavra aqui, irmãos, a palavra de Deus, ela também é como água. E a água serve para quê? Para limpar, para purificar. A água da palavra serve para isso. Limpar, purificar. Eu lembro de pastor Fred, ele contando a ilustração até de um homem, né, lá da terra dele. Um homem que frequentava os cultos e tal, e já tinha feito a sua confissão, sua profissão de fé e tudo, e estava nessa luta, né? Esse processo de mudança e tudo, de conversão. Isso, irmãos, é todos os dias, esse processo de mudança, né? E aí, um belo dia, ele chegou um pastor e disse assim, Fred, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo reter a palavra de Deus, né? Ele dizia assim, eu leio e não consigo reter. A minha cabeça é como se fosse uma peneira, né? Você pega e joga água na peneira e passa tudo, né? Aí o pastor Fred riu, né? E falou assim, mas não esquece que toda vez que a água passa na peneira, tá lavando a peneira, né? Tá lavando a peneira. E isso aqui, essa palavra aqui, irmãos, ela serve para o quê? Me purificar, me lavar.
João 17:17, né? A tua palavra santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É purificar, é santificar, irmãos. Então, primeiro, a palavra de Deus. Nascer de Deus, nascer da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos, irmãos, ouvir a palavra de Deus, né? Romanos 10:17, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante ser pregado a palavra de Deus, porque aonde está sendo pregado a palavra de Deus, está sendo gerado fé nos corações, é a semente, né? Tanto é que o Mateus, capítulo 13, ele vai falar disso, né? Dessa ilustração até com uma parábola, né? Eis que o semeador saiu para semear, em uma parte caiu, e a semente é o quê? A palavra de Deus. Então, nascer de Deus, nascer da água, né, que é a palavra. João 5:24. Evangelho de João 5:24. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha e crê naquele que me enviou, tem a vida, não entra em... Presta atenção no finalzinho. Mas passou. Passou de onde? Da morte para a vida. Se você tem um nascimento só, é o nascimento natural, isso quer dizer que você ainda se encontra morto nos seus delitos e pecados. Mas você passar da morte para a vida, tem que passar pelo nascimento espiritual para você ressuscitar espiritualmente. Para isso, Jesus falou, é necessário nascer de novo. Da água e do Espírito. Tito 3:5. Tito 3:5. Diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lembra, irmãos, porque do Espírito Santo é uma obra também de Deus e do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus. E lembrando que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era... Olha só a trindade santa aqui, né? Deus Pai, Deus Filho, e a palavra é o verbo de Deus e Deus Espírito Santo. Um novo nascimento, irmãos, é a obra da trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito agindo. E é o Espírito Santo que gera a vida. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2: a terra, porém, era sem forma e vazia. O que havia? As trevas, né? E o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Esse ato do Espírito Santo pairar, irmãos, ele estava ali gerando vida. E essa é a obra do Espírito Santo, gerar vida para ressuscitar o pecador morto nos seus delitos e pecados. Por isso, é a palavra, né? A palavra é um conjunto. Lembra que eles estão trabalhando em prol de um único objetivo. Trazer o quê? A vida. Enquanto o pecado traz a morte, o diabo também, né? Lembra? O diabo veio para matar, roubar e destruir, tirar a vida. Jesus, eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. E tenham em abundância. Vida eterna. Uma vida que não acaba nunca. E isso, irmãos, só é possível através desse processo aí de novo nascimento. E o Nicodemos, ele precisava entender isso, porque ele pensava que o nascimento que Jesus estava falando era o nascimento natural, e não, Jesus estava falando do nascimento espiritual. O nascimento natural leva à perdição eterna.
Gálatas 6,18. Vamos pular aqui. Gálatas 6,18. Aliás, eu coloquei 6,18, mas é 6,8, tá? É 6,8. Diz assim: porque o que semeia para sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá o quê? Vida eterna. Então, o natural, né, da carne, ele vai gerar o quê? Corrupção, morte. Mas o que, e até o que, volta lá, por favor, Isaac. É a continuação aqui, né? O nascimento espiritual leva à salvação eterna, né? Que é o mesmo Gálatas, né? Enquanto a carne ela vai colher corrupção, o que semeia no espírito, e lembra que o espírito está com E maiúsculo, né? Espírito Santo, colherá o quê? Vida eterna. Vida eterna. Irmãos, e não é só uma vida eterna. É um novo coração. Tem uma música, lá vai, irmão, na minha época de mocidade, né? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. É literalmente, irmão, você recebe um novo coração. Não mais um coração de pedra, né? Como diz o Ezequiel, né? Eis que eu vou trocar o coração de pedra de vocês por um coração de quê? De carne. É um novo coração. Uma nova vida, literalmente. Uma nova vida. Uma nova forma de pensar. O homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus. Mas o homem espiritual, ele entende. Por quê? Porque é o nascido de novo. Ele vai entender. Irmãos, foi um divisor de águas para mim. Antes do Senhor me salvar, eu já vinha lendo, né, o Novo Testamento, já li o Novo Testamento 3 vezes seguida. É Deus operando, né? O novo nascimento não é de Deus, pela palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. E aí, lendo o Novo Testamento, só que eu não conseguia entender. Lia e não conseguia entender. Mas no dia, irmãos, que o Senhor me salvou, eu voltei a ler novamente. E abriu, sabe? E abre. Porque quem vem morar dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, do novo nascido, né? Nova criatura. É ele que Jesus falou que ia nos guiar em toda a verdade. Ele é que ilumina nossa mente, nosso coração, para entender as coisas de Deus. E aí você lê, quer dizer que isso aqui quer dizer isso, né? Mas, rapaz, eu já li 3 vezes e não entendia, mas agora parece que ficou claro. E ficou. Porque o quê? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para a luz do Filho do seu amor. Era trevas, não conseguia ver, porque a escuridão do pecado não deixava. Mas a luz. A luz. E aí a gente vê com mais clareza, né? Então, uma nova mente, uma nova família. Irmãos, qualquer lugar desse mundo que você for, vai ter sempre pessoas que compartilham da mesma fé, pessoas que passaram por esse mesmo processo de novo nascimento. E diz que o nosso espírito, aliás, que nosso espírito, deu branco agora na mente, testifica que nós somos o quê? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filho de Deus. E é interessante, eu não sei se já aconteceu isso com vocês aqui, né? Eu já fui em lugares, irmãos, e bem recebidos, né, por pessoas, por igreja, mas assim, viu a pessoa pela primeira vez, mas parece que você conhece já há muito tempo. Já aconteceu isso com vocês? É nova família, irmãos. É a família que a gente tem irmãos e irmãs por aí, né? Mas a gente chega e é bem tratado e tudo, e parece que tem uma amizade, um amor, um carinho, viu uma vez na vida. Ou seja,
Uma nova família, irmãos. Uma nova família. E aonde você for, você consegue abrigo, guarida, porque é uma nova família espalhada no mundo todo. E uma nova pátria. Lembre que nós vamos deixar esse mundo. Nós vivemos numa pátria terrestre, né? Chamada Brasil. Mas nós temos uma pátria celeste no céu. E o Senhor Jesus está justamente lá, né? Preparando morada para todos os que nasceram novamente. Não mais da carne, agora do Espírito Santo de Deus. E para terminar, irmãos, o Senhor Jesus, ele, versículo 7, né? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E se você olhar no texto, ele fala três vezes, no capítulo 3, versículo 3, desculpa, ele fala sobre esse novo nascimento. O versículo 5, ele fala desse novo nascimento. E no versículo 7, ele diz, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, para deixar bem claro para o Nicodemos, que ele tinha uma necessidade somente. Que era o quê? Nascer de novo. Aí a pergunta que fica é, será que Nicodemos nasceu de novo? O que você acha? Vamos para João capítulo 19. Vamos para o 7 primeiro. Vamos pela ordem. Para o 7, capítulo 7. E o versículo 50. Vamos ler a partir do 45, versículo 45. João capítulo 7, a partir do versículo 45. Diz assim, voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E lembra que o Nicodemos era um fariseu, né? E estes lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Eles tinham mandado buscar Jesus, prender Jesus. Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, né? Ele está falando do povo, né? Que nada sabe da lei, é maldita. Olha só como eles viam o povo, né? Malditos, ignorante. 50. Nicodemos, um deles, que antes foi ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, dá-se ao caso de que também tu és da Galileia? Examina, e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Consegue ver uma mudança aqui já na vida de Nicodemos? Nicodemos antes concordava com o que os outros estavam falando. Agora ele estava o quê? Questionando. A nossa lei agora, né, pode condenar o homem sem ser julgado? Condenando. Agora sim, a prova, né? 19. João capítulo 19. Versículo 38. João capítulo 19, versículo 38. 38 e 39. Depois disto o quê? Né? Da crucificação de Jesus e tal. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio, o medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E é interessante aqui, irmãos, que quando uma pessoa era
era crucificada aqui nessa época, se a família quisesse pegar o corpo, né, da pessoa, tinha que esperar os soldados tirar da cruz e jogar numa vala aberta, né, fora da cidade, uma vala comum mesmo, aberta mesmo, né, e pegava o corpo do camarada e jogava lá. Se a família quisesse depois ir lá, procurar no meio dos que estavam lá para enterrar, é uma coisa. Mas eles tinham que primeiro esperar os soldados tirar da cruz e levar para lá. E depois a família ia lá e pegava para enterrar. Só que o José de Arimateia era um homem influente, foi lá e pediu permissão. Por isso que ele vai lá falar com Pilatos, né? Pedindo permissão. Para tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Versículo 39. E também, qual o nome que aparece aí? Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Aqui, irmãos, houve um novo nascimento em Nicodemos? Ele entendeu? Sim. Tanto é que ele não estava mais de noite no escuro, né, para não se esconder. Ele fez questão de ajudar o José de Arimateia, para todo mundo ver, questão até de testemunho. É um testemunho de um novo nascimento. Antes de eu fazer a aplicação aqui para aqueles que, porventura, tem alguém entre nós que reconhece que ainda não é um nascido de novo, né? Ainda sabe que é uma velha criatura, né? Entrou agora na minha mente 2 Coríntios 5,17, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já, eis que se fez tudo, é uma nova vida. Uma nova vida. Apesar de o corpo ser o mesmo, pelo menos por enquanto, mas dentro. E esse novo nascimento, irmãos, é uma obra de Deus e interno. Realizada pelo Espírito Santo de Deus, que convence, né? É uma obra de dentro para fora. Quem sabe o Espírito Santo de Deus está até trabalhando já, né? Na vida de alguém já. Até convencendo, né? Essa é uma das funções dele, convencer. Olha, você precisa nascer de novo. Ser um novo nascido. Mas, já estou aplicando já. Para os salvos, testemunhando, irmãos, que ele nasceu de novo. Qual o testemunho que você tem dado, por onde você tem andado? As pessoas olham para você e do teu modo, baseado no teu modo de falar, no teu modo de pensar, no teu modo de agir. As pessoas têm olhado para você, não, poxa, esse lá vai o homem de Deus, né? Lá vai a mulher de Deus. Evidência de um novo nascimento. Nicodemos fez questão de testemunhar para todo mundo ver. Ele seguiu o conselho de Jesus, né? Importa-vos nascer de novo. E ele nasceu de novo, irmãos. Nicodemos. Então vamos, se você já cuida, cuidar ainda mais, irmãos, do seu testemunho. O Paulo diz, né, que nós somos cartas, como cartas, escritas, lidas e conhecidas por todos. Por onde nós andamos, irmãos, tem pessoas nos observando. E nos observando com interesse único e exclusivamente de apontar o dedo e nos acusar. Não é isso que Satanás faz? Nos acusa constantemente?
É nos acusar. Olha, esse ainda é teu filho? Olha aí como está andando. Olha como está falando. Olha o que ele está fazendo. Ou ela. Por isso nós temos, irmãos, que cada dia melhorar a nossa conduta, né? O nosso comportamento. Se fez uma confissão, né? Uma conversão genuína, tem que ter mudança na sua conduta, no seu comportamento. Isso é evidência. E o comportamento de Nicodemos mudou? Mudou, né? Que ele já estava já peitando, né, a turma dele lá, e agora aqui dando testemunho para todo mundo ver. Agora sim, vamos para a conclusão, né? Se tem alguém aqui que ouviu essa mensagem e entendeu, e se você entendeu é porque foi o Espírito Santo de Deus que ajudou você a entender essa mensagem. E você reconhece que você não é um nascido de novo, né? E o pastor Fred dizia assim, uma frase que ele dizia assim, quem nasce, eu vou tentar lembrar, irmãos, quem nasce uma vez, vai morrer duas. Por que morrer duas? Quem nasce uma vez, é o nascimento natural, vai morrer duas vezes. Por quê? A primeira morte, do corpo. A segunda morte, é depois da primeira, ser jogado aonde? No lago de fogo e enxofre. Lá é a segunda morte. Então, quem nasce uma vez, vai morrer duas. Mas quem nasce duas vezes, que é o nascimento natural, depois o espiritual, como Nicodemos, ele vai morrer uma. E talvez nem morra. Morreu uma por quê? É só do corpo, né? Depois vai para a glória. E talvez nem morra. Se o Senhor vir buscar, nem passa pela morte, né? Que nem o Elias, o Enoque. Você já nasceu... Quantos nascimentos você tem? Um ou dois? Um eu sei, é garantido que você já tem, mas você já tem o segundo nascimento, que é de Deus, que é da água, que é do Espírito. Se você reconhece, até no teu próprio modo de viver, não precisa você, deixa eu averiguar, né, se eu nasci de novo. Não precisa você olhar, não. Olha para ti mesmo, o teu comportamento, a tua forma de pensar, a tua forma de falar. Não precisa você olhar nem para outra pessoa e nem perguntar, olha, tu acha que eu nasci de novo? Não. Nós temos uma consciência que Deus colocou, né? E tem alguns estudiosos, né, até da Bíblia, eles dizem que a consciência é a voz de Deus no interior do homem, né? E o Paulo diz que essa consciência ela serve para duas coisas: é nos acusar e nos defender. Então, diante da pergunta que eu faço, você é um nascido de novo? A tua consciência nesse exato momento ela está confirmando, né? Não, você nasceu de novo. Ou tem que não, você não nasceu de novo não. O mesmo conselho que Jesus deu para Nicodemos, eu te dou. Importa-vos nascer de novo. Se você quer ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus, precisa nascer? Essa é a receita, irmãos, para todas as pessoas, até hoje. Assim como foi com Nicodemos, foi comigo, foi com muitos aqui. É o mesmo processo para todos. Tem que ter um novo nascimento. E um novo nascimento seguido não só de uma confissão, né? De uma conversão verdadeira, uma mudança de conduta, de comportamento. E se tem alguém aqui que quer até conversar a respeito, né? Tirar até dúvidas, fica à vontade. Eu vou já orar para encerrar e você fique à vontade para conversar comigo se você achar, ou com o pastor, se você se sentir mais à vontade com ele, tá bom? Para tirar suas dúvidas, enfim, nós vamos ter o maior prazer em conversar com você e tirar suas dúvidas. Bom, vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra mais uma vez, que foi pregada aqui nessa noite.
Obrigado pelas pessoas que ouviram. E o Senhor conhece, Senhor Deus, cada vida e cada coração e também sabe as necessidades. Tanto as materiais, mas principalmente as necessidades espirituais. Quem sabe, Senhor Deus, pode ter até alguém aqui, Senhor Deus, com a necessidade espiritual de nascer de novo. E esse milagre só o Senhor pode operar, Senhor Deus. Então, que o teu Espírito Santo esteja agindo e trabalhando nessa mente, nesse coração também, ajudando o Senhor Deus, mostrando a verdade e conduzindo a uma conversão verdadeira e genuína, a um novo nascimento, Senhor. Por favor. E quanto aos nascidos de novo, aos regenerados, aqueles que são novas criaturas em Cristo Jesus, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a mantermos até um bom testemunho, Senhor Deus, por onde andamos, onde vivemos. Ó Senhor, por favor, e tem misericórdia, Senhor Deus, de nós, Pai, até nos livra de envergonhar o Senhor e o teu evangelho, Senhor Deus, por causa do nosso mau testemunho, Pai. Por favor, que o Senhor continue nos ajudando e nos abençoando, em o nome de Jesus. É isso que eu oro, Senhor, e te agradeço. Também, desde já, eu peço que o Senhor abençoe o que vai ser servido, Senhor Deus, logo daqui a pouco ali, e abençoa, Pai, e não só o que vai ser servido, mas a pessoa e as mãos que prepararam, Senhor. Abençoe e recompensa grandemente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por terem vindo, e todos sejam sempre bem-vindos, tá bom? Deus abençoe a todos.